Fé. Palestra completa realizada em 22 de julho de 1968. A Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. O que é visto é feito de coisas que não aparecem. A fé não dá realidade a coisas que não são vistas. É a lealdade à realidade que faz as coisas aparecerem. Posso ver os fatos que o mundo vê e ainda acreditar no estado invisível? Se eu puder permanecer leal ao estado invisível, de alguma forma terei confirmação disso. João 14 versículo 1, 3. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Este não é Jesus Cristo falando com um discípulo do lado de fora, sou eu falando comigo mesmo. Se todas as coisas são feitas por Deus, e sem Ele nada do que é feito se fez. João 1 versículo 3, então onde está Deus? Na minha imaginação. Você não é chamado para fazer as coisas. Todas as coisas já são. A criação inteira e vasta já está terminada, estou apenas me tornando consciente dela. Qualquer estado que eu possa imaginar pode ser ocupado. A coisa toda está terminada, e tudo o que faço é me ajustar a ela e me sentir lá até que se torne natural. Você não dá realidade ao invisível, é a lealdade à realidade invisível que lhe dá a objetividade. Você pode revisar o passado. Nós, você e eu, estamos aqui, nascidos pela graça de Deus, e ainda assim ousamos colocar um limite no poder de Deus. Nosso pecado é nossa dúvida de Deus. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem, por quê? Eu sonho com coisas que nunca existiram e digo, por que não? George Bernard Shaw. O senador Ted Kennedy usou essa citação em seu elogio ao senador Robert F. Kennedy sem dar crédito ao autor. No entanto, o senador R.F. Kennedy era conhecido por citá-la muitas vezes, dando crédito a GBS. Eu sei que devo ser o que quer que eu seja na imaginação. Então não trate esse princípio levianamente. Você realmente se move para estados mentalmente, conscientemente ou inconscientemente. Uma ponte de incidentes se desenvolverá, sobre a qual você passará até que o estado seja cumprido como a imaginação pura em nós, e que ele trabalha nas profundezas de nossa alma, subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, mas ele flui para a mente superficial menos disfarçado na forma de fantasia criativa, como um devaneio, apenas um simples devaneio. Penso em alguém que talvez esteja a 1000 milhas de distância. Bem, esse ato perceptivo, invisível para qualquer um, foi Deus em ação. Bem, posso acreditar na realidade desse ato? Posso representá-lo para mim mesmo como gostaria de vê-lo em carne e osso? Posso vê-lo bem-sucedido? Posso vê-lo, bem, como quero vê-lo, e acreditar na realidade desse estado invisível? Se eu puder permanecer leal a essa realidade invisível, terei a confirmação de que ele é o ser que estou assumindo que ele é. Alguém me escreverá ou talvez eu encontre em carne e osso, mas de alguma forma terei a confirmação de que o que penso ver nele ou desejo ver nele, e me persuadir de que vejo nele, que isso acontecerá. Agora, um dia, ao ler o capítulo 14 do livro de João, tendo sido dito que Cristo está em mim, e aqui está Cristo agora falando aos discípulos, bem, se ele está em mim, o que ele está tentando me dizer? Ele está falando aos discípulos. Ele disse: vocês creem em Deus, creiam em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês? Eu teria dito a vocês que vou preparar um lugar para vocês? E quando eu for, virei novamente e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14 versículo 1, 3. Bem, ocorreu-me enquanto eu lia, de alguma profundidade intuitiva peculiar, que não estou falando com um discípulo algo do lado de fora. Estou falando comigo mesmo. Toda essa conversa é algo dentro de mim. Eu pego o corpo chamado Neville,
essa coisa visível que é fraca, limitada e frágil, e estou falando com ela. Você não pode ir, você é limitado. Levará tempo para chegar lá, levará dinheiro para chegar lá. Talvez você não possa dispor nem do tempo nem do dinheiro. Mas isso me levará, se eu for imaginação, a ir a qualquer lugar neste mundo sem dinheiro, e eu não preciso de tempo. Eu posso sentar em uma cadeira e colocar meu corpo, incômodo como ele é, em uma cadeira ou em uma cama, e se eu sou todo imaginação, e Deus está no homem como a própria imaginação humana maravilhosa do homem, então eu posso estar em qualquer lugar neste mundo que eu desejar estar. Então, eu posso ir e preparar um lugar. Então, eu tentei. Eu tentei assumir que estou onde a razão negaria, meus sentidos negam, mas eu permaneci naquele estado até que pareceu natural para mim, apenas pareceu natural. Bem, então, eu fui lá. E, então, eu abri meus olhos para o mundo que eu tinha fechado, e foi um choque me encontrar de volta na cadeira. Bem, se eu analisar, parece estúpido. O que eu fiz parecia real enquanto eu fazia, e então um segundo depois, aqui estou eu na minha cadeira, e tudo que eu vejo no meu quarto nega que eu tenha feito algo que o mundo chamaria de real. Mas eu fiz. E, então, num futuro não muito distante, fui forçado a passar por uma série de eventos, que levaram à realização desse estado. Agora, eu fiz isso em uma noite muito fria de inverno na cidade de Nova York. Eu tinha lançado meu primeiro livro, chamado Sua Fé é Sua Fortuna, no mês de fevereiro de 1941. Estava tão frio, 30 ou 40 centímetros de neve no chão, e eu esperava naqueles dias simplesmente uma oferta voluntária por parte daqueles que vinham. E muitos vinham apenas para contatos. Eles não se importavam com o que eu tinha a dizer. Eles vinham para conhecer pessoas, e saíam para tomar café e todas essas coisas depois da reunião. Eu não me importava. Era uma casa lotada, mais de 1000 pessoas, em uma pequena igreja velha perto da Times Square. Eu esperava que naquela noite, quando eu trouxesse meu livro, Sua Fé é Sua Fortuna, haveria os 1000 de sempre, e naquela noite, por causa do tempo, eles não conseguiram passar pela neve. Eu acho que tínhamos 150 pessoas, e houve uma certa decepção pessoal, porque aqui foi meu primeiro esforço em trazer um livro. E, então eu tinha meus livros lá e 150 vieram, não preparados para comprar o livro, e então, nós fizemos as malas no final da palestra. Quando fui para casa naquela noite, a neve estava, como eu disse, 12 ou 14 polegadas no chão, e estava frio. Quando me deitei na minha cama, fiz isso quase distraidamente, mas fiz, e sabia exatamente o que fiz. Barbados, onde nasci, é uma pequena ilha tropical nas Índias Ocidentais, e presumi que estava realmente na minha cama na casa da minha mãe, que eu conhecia e amava tão bem. E para provar que eu estava realmente lá, eu apenas imaginei o mundo em relação àquela posição. Eu vi o mundo, não do meu lugar na cidade de Nova York, eu o vi de Barbados. Então, mentalmente eu vi o mundo como eu veria se eu estivesse em Barbados. Eu pensei no meu lugar na cidade de Nova York, e eu o vi 2000 milhas ao norte de mim. Eu pensei em outros lugares, e eles estavam todos relacionados aonde eu estou supondo que estou, e eu adormeci nessa suposição. Quando eu acordei na manhã seguinte, a neve estava ainda mais alta, e eu não estou em Barbados, eu estou na cidade de Nova York. Bem, o tempo passou. A guerra na Europa estava acontecendo. A Inglaterra estava em guerra. Nenhum navio estava navegando no Atlântico. Eles estavam afundando mais rápido do que podiam ser construídos, e estávamos quase em guerra, e então chegou o mês de agosto, e recebi um telegrama da minha família dizendo: Nós não contamos a vocês, porque sabíamos que vocês não poderiam vir para Barbados. Não há navios e certamente naquela época não havia aviões e eles disseram: Mamãe está morrendo. Ela está morrendo há 2 anos, mas agora, é isso. E se vocês quiserem vê-la neste mundo mais uma vez, vocês têm que vir agora, quero dizer, agora. Recebi aquele telegrama pela manhã, e minha esposa e eu navegamos na noite seguinte. Um navio estava partindo à meia-noite, o Argentine, e navegamos no final de agosto para Barbados.
E lá fui eu para Barbados, o último lugar naquele mundo que eu pretendia ir. Na verdade, tínhamos planejado ir para o Maine para umas férias. Íamos fechar aquele mês e ir para o Maine por 5 ou 6 semanas, e então retornar para reabrir em algum momento em outubro. Mas todos os planos foram alterados para cumprir o que eu tinha feito em um momento ocioso por causa da decepção. Mas isso me ensinou uma lição: de não usar essa lei à toa, não usá-la para escapar, mas usá-la deliberadamente porque você não pode escapar dela. Uma série de eventos se moldarão, pelos quais você caminhará, levando à realização desse estado. E então aqui me coloco, apenas para escapar do frio e da decepção da noite, em Barbados, de todos os lugares. Então algo acontece, e sou compelido a fazer a viagem, o último lugar do mundo que pretendíamos ir. E navegamos à meia-noite, e chegamos lá 4 dias e meio depois neste navio argentino. Era um navio americano, mas era chamado de argentino. A mãe morre, como todos disseram que ela faria, e eu voltei para os Estados Unidos com o conhecimento do que eu tinha feito e comecei a ensinar isso. E naquela audiência de, eu diria, 1000, todos eles começaram a aplicar isso, com tremendo sucesso. Então, onde está Deus? Se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3, então onde Ele está? Eu sabia exatamente o que fiz, e sei o que aconteceu. Bem, se eu posso rastrear o que aconteceu a uma causa invisível o que eu fiz, e repeti-la, e contar essa história para outros, que podem pegá-la e tentar e repeti-la, bem, então, eu encontrei a causalidade. E se todas as causas surgem de Deus, então eu o encontrei. Eu o encontrei como minha própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado primeiro. Agora, aqui você não é chamado para fazer a coisa. As coisas são. Todas as coisas no mundo são. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, o que foi um ato de misericórdia. William Blake. Você não pode conceber algo que não existe. Como resultado disso, em 1941, foi em 1949 que dei uma série de palestras em Milwaukee, e o químico-chefe da Alice Chalmers veio às minhas reuniões. Fiz uma declaração usando um termo que é um termo científico, e a palavra era entropia. Bem, eu poderia tê-la usado, não como o cientista a teria usado, mas eu tinha meu próprio conceito do que a palavra significava em minha definição dela, e eu disse que posso mudar o passado. Se eu posso fazer algo, posso desfazê-lo. Tudo o que eu posso criar, posso descriar. Tudo o que eu posso fazer, posso desfazer. Ele disse, você não pode fazer isso. Pois usamos entropia em nosso laboratório todos os dias, e entropia significa que o passado é inalterável, você não pode mudá-lo. Se o passado pudesse ser mudado, eu não saberia o que estou fazendo no laboratório. Ele disse, o dia todo recebo pequenas amostras de água de todo o mundo, porque fazemos essas turbinas enormes. E da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, do mundo todo, eles enviam amostras, porque a água passa por certos depósitos minerais e carrega consigo o que quer que esteja naquele mineral, e, então, ele endurece. Temos que analisar essa água e então trazer uma solução, porque nós fizemos o produto. E eu disse: não me importa o que você diz. Eu sei o que eu fiz. E você pode desfazer o passado. Você pode mudá-lo. Não pode ser feito. Eu disse. No que me diz respeito, todo o vasto mundo está acabado. A criação está acabada, e estou apenas me conscientizando disso. Bem, não preciso me limitar ao que meus sentidos veem e o que a razão permite e o que os sábios me dizem que devo aceitar. Posso imaginar um estado. Não posso vê-lo com meu olho físico, mas posso imaginar um estado, e esse estado imaginado é. Posso imaginar um estado que está em conflito com os fatos da vida. E os fatos, você diz, são, e eles não podem ser alterados. Posso imaginar um estado que desfaria o fato. Bem, esse estado existe. Se eu ocupar esse estado, ele desfará o chamado fato que você diz estar fixo para sempre.
Bem, ele questionou minha sanidade, mas ele era um sujeito muito legal. Seu nome era Professor Imhoff. Ele era o chefe do departamento dessa instalação química. Então, embora ele fosse uma pessoa muito sábia, gentil e amável, voltei para Nova York, e ele me enviou o Scientific Newsletter, datado de 15 de outubro de 1949, no qual ele disse: Agora, Neville, peço desculpas por ter dito o que disse. Este homem é muito maior como físico do que eu como cientista. Ele é o professor Feynman, da Universidade Cornell, um dos físicos mais destacados de nossos dias em física especulativa e teórica, e esta é sua carta. E ele escreveu nesta pequena carta, que foi impressa na revista, uma história sobre o pósitron, uma pequena partícula que é produzida na desintegração atômica. É como o elétron, mas difere neste aspecto. É positivo em sua carga em vez de negativo. Agora, estas são as palavras de Feynman, não são minhas. Ele diz: o pósitron é um elétron no sentido errado. Ele começa de onde não estava e acelera para onde estava um instante atrás. Ele é rebatido com tanta força que seu sentido de tempo é revertido, e então ele retorna para onde não estava. Agora, este é Feynman, este não é Neville. Então ele continua dizendo: quando um pequeno elétron está se movendo rapidamente no espaço, se ele é rebatido, ele é desviado, mas continua em seu curso. Mas se ele é rebatido com tanta força, então seu sentido de tempo é revertido, e ele retorna para onde não estava. Agora, ele disse, com base nisso, devemos agora concluir que todo o conceito que o homem tinha do universo é falso. Nós sempre acreditamos que o futuro se desenvolveu lentamente a partir do passado. Agora, com este conceito que vimos e fotografamos, devemos agora concluir que toda a história espaço-temporal do mundo está definida, e nós apenas tomamos conhecimento de porções crescentes dela sucessivamente. Isto é 1949. Aquele professor, Richard Feynman, que agora está no Caltech em Pasadena, recebeu o Prêmio Nobel ano passado por aquele artigo. Eles o seguraram por quase 20 anos, pois isso foi em 1968 e ele o recebeu em 1967, e o jornal saiu em 1949. Eu não sabia disso como cientista. Eu sabia disso como místico. Eu vejo isso. Não consigo explicar o porquê, só sei que tudo é. A coisa toda está acabada, e tudo o que tenho a fazer é me ajustar a isso. Se eu sei o que quero para mim ou para outro, eu me ajusto a isso, porque a coisa é. Bem, se eu me ajusto a isso e parece natural, quando parece natural, então eu abro meus olhos para este mundo que eu fechei para esse propósito. Quando abro meus olhos, eu me viro. Eu realmente estive onde a razão negaria que eu estive lá, e então, quando abro meus olhos, eu tenho acelerado com a velocidade da luz de onde quer que eu tenha assumido que estou para onde fisicamente estou. Agora estou tão chocado ao descobrir que não estou realmente lá, mas estou aqui fisicamente. Meu senso de tempo está virado. E agora, eu me movo através de uma ponte de incidentes, uma série de eventos, que me compele a me mover em direção à realização desse estado invisível. E quando eu chego lá, ele não é invisível, ele se torna visível. Ela se joga na tela do espaço, e o mundo chama isso de fato. E eles ficam espantados com isso, porque para eles isso é real. Antes de se tornar objetivo, era irreal. Então, eu digo a vocês, fé na realidade invisível. Você não dá realidade ao invisível, é a lealdade à realidade invisível que é o segredo da fé. Então, quando ele nos diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas vistas foram feitas das coisas que não aparecem. Agora, deixe-me compartilhar com vocês esta história. Uma amiga minha que mora em Los Angeles veio de Pittsburgh há muitos anos. Então, em 66, ela retornou a Pittsburgh e conheceu os poucos amigos que ainda estão neste mundo. Muitos partiram. Havia uma senhora de quem ela se refere como Beth. Bem, Beth se casou com este homem, e seu nome supostamente é Matthew.
Bem, Matthew estava sofrendo de uma certa doença, que levou progressivamente à surdez total. No intervalo, é acompanhada de tontura e dor. Qual é o nome? Eu não sei. Ela me disse, mas não estou familiarizado com esses termos médicos. Mas é algo incurável até hoje. Nenhum médico sabe como pará-lo, e ele se move progressivamente para a surdez total. Enquanto isso, é uma condição muito dolorosa que o acompanha, e essas tonturas horríveis, e então a dor. Ela contou a história como eu contei a ela, como você pode revisar o passado, que, apesar do fato de que ele está se movendo em direção à surdez total inevitável, não precisa ser. Eles podem voltar e mudar o passado para o ponto no tempo, que foi 14 anos antes, quando essa coisa começou a aparecer em seu corpo. Ele não acreditou. Ela me disse, ele me faria 101 perguntas sobre isso, não porque quisesse ser cruel, mas ele é um ser racional, uma pessoa muito inteligente, e isso não fazia sentido. Como não fazia sentido, ele desconsiderou, mas Betty pensou. Vou tentar. Agora, ela disse, foi uma coisa muito difícil para Betty e para mim, porque meus pais eram surdos, e os pais de Betty eram surdos, e fomos criados no ambiente de pessoas surdas. Tivemos que aprender a linguagem de sinais para nos comunicar com nossos pais. Então, Betty teve a experiência de pais surdos, ambos, e eu tive a experiência de pais surdos, e ser confrontada com essa imagem era uma imagem horrível, horrível. Betty me disse. Eu farei isso toda noite, e ela pegou uma frase simples. Matthew, ela o chamava de Matt, Matt está ouvindo perfeitamente. Foi tudo o que ela fez. Enquanto isso, ele está piorando e piorando e piorando. 1 ano se passou, e ele ainda está progredindo em direção ao fim inevitável da surdez total, quando em seu trabalho ele sentiu uma dor excruciante de orelha a orelha, e ele gritou. Bem, eles o levaram às pressas para o médico e o médico lhe deu uma injeção para aliviar a dor. Então o médico disse: Você não pode voltar ao trabalho imediatamente. Você deve ir para seu quarto e descansar um pouco. Bem, no quarto, ele cochilou, e dormiu um pouco e quando acordou, estava ouvindo perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Ele foi mandado para casa mais cedo naquela noite. Ele geralmente chega às 6 horas. Quando ele chegou em casa mais cedo, a esposa o cumprimentou com o de sempre. Oh, o que há de errado? O que aconteceu no escritório hoje? E ele respondeu. Betty, estou ouvindo perfeitamente. Ele usou a mesma palavra que ela tinha ouvido, noite após noite. Tudo em sua imaginação, ela ouviu dizer. Betty, estou ouvindo perfeitamente. Então, ela ouviu seu próprio nome ser chamado por seu marido, Matt, e ele confirmou dizendo. Estou ouvindo perfeitamente. Então ele disse. Eu creio. Sim, eu creio. Agora, isso foi há 1 ano e meio. Ela disse. No intervalo, nunca respiramos isso, não mencionamos isso em nossas cartas. Eu me comunico constantemente, mas não declarei nada além do que fiz quando estava lá em carne e osso e contei a ela sobre um princípio que você poderia chamar por qualquer nome. Nós o chamamos de Deus. Bem, Deus é a própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. E todas as coisas são possíveis para Deus. Você e eu, aqui estamos, moldados pela graça de Deus, nascidos pela graça de Deus, e ousamos colocar um limite no poder de Deus. Aqui nós, a criatura nascida pela graça de Deus, e então dizemos a Deus, ou dizemos a nós mesmos, o que Ele não pode fazer. E, portanto, dê a Deus, que nos fez e nos trouxe ao mundo. E agora damos a Ele o pecado contra o Espírito Santo, que, até onde vejo, é a dúvida do homem. A única coisa que não pode ser perdoada é o pecado contra o Espírito Santo, que é a dúvida do homem no poder de Deus. Você pode ter ouvido o falecido senador Kennedy em 1 ou 2 de seus discursos políticos.
Ele gostava muito de citar esta passagem de George Bernard Shaw. Na verdade, seu irmão Ted, no elogio fúnebre em Nova York, citou-a. Ele não deu crédito a George Bernard Shaw, mas seu irmão fez isso várias vezes, e, portanto, as pessoas sabiam, aquelas que o ouviram, que não era de Ted ou Bobby, era de George Bernard Shaw. E esta é a citação. Alguns homens veem as coisas como elas são e dizem, por quê? Eu sonho coisas que nunca existiram e digo, por que não? Por que não? O mundo me diz que não pode ser. Por que não? Não são todas as coisas possíveis para Deus? E Deus não se tornou eu, para que eu pudesse me tornar Deus. Bem, se ele se tornou eu, não posso dissecar o corpo e encontrá-lo em um átomo. Não posso encontrá-lo no cérebro. Não posso encontrá-lo em nenhum órgão do corpo. Portanto, onde ele está? Onde ele está? Dizem-me nas Escrituras que ele tem um nome, e esse nome é seu nome para todo o sempre, e o nome definido é, e eu sou. Bem, esse é o cerne do meu ser. Não consigo colocá-lo de lado. Sento-me para imaginar. Quem está imaginando? Eu estou. Nunca fui capaz de colocar eu sou lá fora e olhar para ele. É o ser percebendo, não a coisa percebida. É o ser fazendo, não a coisa feita. É o ser criando, não a coisa criada. E o homem fica surpreso com suas próprias criações, e esquece o Criador. Ele se apaixona por todas as coisas que faz, e esquece completamente o Criador, e o Criador é eu sou. Não há outro Criador. Não há outro Deus. Então, quando descobri isso, eu sabia que quando fui para Barbados, eu estava na verdade dormindo na casa da minha mãe em uma cama que eu conhecia bem, e era quente. Eu podia sentir o calor dos trópicos. Eu podia detectar os odores dos trópicos, eles diferem do mundo do norte. Todas as coisas que são relacionadas aos trópicos, eu detectei. Bem, quem está fazendo isso? Eu. Eu não consigo fugir disso. É Deus? Sim. Bem, ele não pegou um trem para lá. Não, não há trens. Ele não pegou um avião? Não, não havia aviões naquela época. Ele não pegou um navio? Não. Ele simplesmente estava lá. Onde quer que eu presuma que estou, eu estou lá. E, então, se eu posso assumir que estou em outro lugar, a ponto de alguém como minha irmã realmente me ver lá, bem, eu devo estar onde quer que eu esteja na imaginação. Um dia, quando estava em Nova York, tive a oportunidade de presumir que estava sendo atendido por minha irmã, cujo filho estava gravemente doente, com 17 anos, e cheio de câncer. Ninguém sabia o que havia de errado com ele até que o abriram, e então ele estava muito avançado. O corpo todo estava completamente cheio aos 17 anos. E eles dizem que se você é jovem quando desenvolve isso, então, como todas as coisas jovens, ele cresce. Se você estiver desenvolvido até os 60 ou 70 anos, as chances são de que não morra disso porque as coisas não estão se formando então. Você está apenas marcando o tempo. Mas a juventude está crescendo. Seja uma célula boa ou ruim, ela simplesmente cresce rapidamente. Então, aos 17 anos, ele não estava se sentindo bem. Eles se perguntam, o que há de errado com o garoto? E alguém sugeriu entrar e dar uma olhada por dentro. Eles pensaram que poderia ser algum apêndice ou alguma coisa peculiar ali. Então, eles o abriram e o costuraram de volta, não era algo que pudessem fazer. O corpo todo simplesmente se foi. Bem, para confortar minha irmã, pensei em colocar meu corpo fisicamente na cidade de Nova York e presumir que estou em Barbados. Estou no quarto do meu sobrinho, e quando minha irmã entra no quarto, ela vai me ver, e não seu filho. Na verdade, presumi que estou lá. Estou ocupando o mesmo espaço que meu sobrinho Billy ocupava, e então, quando senti que era natural, presumi que minha irmã entrou. Ela entrou, veio até mim e olhou, e não conseguiu ver ninguém além de seu irmão, Neville. Saí daquele silêncio.
Entrei na sala de estar onde um amigo, a convite, havia chegado para um coquetel, porque eu havia dito: passe na hora do coquetel, são cerca de 5 horas, e tomaremos uma bebida. Entrei no silêncio por volta das 4 horas e 30 minutos e não saí até talvez depois das 5 horas menos 5 horas e 15 minutos ou 5 horas e 20 minutos. Então, quando entrei na sala de estar, ela disse: Neville, o que há de errado com você? Você é sempre tão alegre e leve. Por que parece tão pesado agora? E eu contei a ela o que tinha acabado de fazer. 8 dias depois, não tínhamos correio aéreo chegando, mas tínhamos que depender do correio pelo mar. 8 dias depois recebi uma carta da minha irmã. Ela disse: Neville, não entendo, mas neste exato momento entrei no quarto de Billy e não consegui ver Billy. Estou vendo você. Fui até a cama e olhei para meu filho, e ele não estava lá, e é você. E você está olhando para mim e sorrindo. E eu não consegui, tentei, e Billy não estava lá, é você. Não entendo, Neville. Se você tem algum conhecimento ou algo sobre isso para lançar luz sobre isso, me diga. A mesma senhora estava lá 8 dias depois, e eu trouxe a carta que recebi naquele dia e mostrei a ela. Então eu tinha 2 testemunhas, minha esposa e esta senhora. Então, eu sei que devo estar onde quer que eu esteja na imaginação. Então eu lhe digo, não trate isso levianamente. Você pode se colocar na prisão e se encontrar cometendo um ato do qual você não tem consciência, ou acusado de algo do qual você não tem consciência, e indo para a prisão. As pessoas se colocam lá. As pessoas se colocam para fora disso. As pessoas não percebem, nada está acontecendo por acidente. É tudo por causação invisível. Então você realmente se move para estados emocionais e permanece neles apenas por uma fração de segundo. E você pula para trás, ou você acha que pulou para trás. Você pulou. Mas a ponte está prestes a aparecer, e através da ponte de incidentes você caminha, levando ao cumprimento do que você fez involuntariamente. Então, é isso que eu quero dizer com fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera por isso? Bem, agora, a certeza é fé. Fé não vai fazer isso acontecer. Fé é lealdade à realidade invisível. Você sabe o que você fez? Bem, agora, isso é invisível aos olhos mortais. Agora, você permanece leal a essa realidade invisível, e vê como essa ponte de incidentes é tecida, e você não a cria conscientemente. Nenhum homem pode conscientemente criar os incidentes necessários para levá-lo ao cumprimento do que você fez. Bem, é isso que eu quero dizer com fé. A própria substância do que o mundo chama de real é invisível. É uma realidade invisível. Toda a vasta criação está terminada, assim como Feynman disse, e ele recebeu seu prêmio por isso. Então ele recebeu os $50.000 pelo que eu disse como um místico, mas você não pode dar dinheiro a um místico, porque ele não tem posição na comunidade. Feynman tem posição. Ele ensina física no Caltech, então ele poderia dizer a mesma coisa com suas próprias palavras, e eles dizem: isso não é maravilhoso? E então, ele tem um artigo sobre isso, agora um livro sobre isso, e um título para isso. Então ele tem todos os títulos. E porque eu sou desconhecido, e aos olhos de Feynman não sou educado por seus padrões, nenhuma educação formal, mas o que eu vejo, e não posso negar. O que eu experimento misticamente, eu não posso negar. Então, estou falando por experiência, não estou teorizando. Ele entra e teoriza. Ele experimenta, sim, e ocasionalmente consegue tirar uma fotografia da chamada pequena partícula invisível e ele tem fotografias suficientes para provar a existência do pósitron. E então vem sua maravilhosa honra, $50.000, e tudo o que vem com isso. Mas eu lhe digo, apesar de todos os livros que são escritos, com todos os grandes títulos assinados atrás do nome do autor, o livro dos livros é a Bíblia, e ninguém conhece os autores. Eles são todos anônimos. Ninguém sabe quem é Pedro, quem é Tiago, quem é Mateus, Lucas, Marcos,
João, ninguém sabe. Eles são anônimos e permanecem assim. Os personagens, ninguém sabe se eles já andaram na face da terra. Eu lhe digo que eles não andaram. Aqueles que escreveram, eles andaram, mas os personagens são anônimos. E os personagens da Escritura são todos estados eternos pelos quais o homem passa. Eles são estados eternos, não estados históricos. Não é história secular. É a história da salvação. O que eu disse a vocês até agora, na semana passada, eu dei a vocês 5, e hoje é a 6ª, é tudo baseado no que eu experimentei. E eu digo a vocês, todos irão experimentar. Ninguém pode falhar, porque se alguém falhou, Deus falhou. E ele não irá falhar. Então, deixe o tolo dizer em seu coração, não existe Deus, como este livro, Deus está morto e todas essas bobagens. Deixe-os se divertir. Ele escreveu isso apenas para ganhar dinheiro. E, claro, porque o título pegou, especialmente hoje, ele ganhou muito dinheiro com um título com um livro cheio de bobagens. Mas ele não está sozinho, ele tem muita companhia. Eu digo a vocês, vocês têm fé em Deus, mas não olhem para fora para encontrá-lo. Vocês não vão encontrá-lo lá fora. Vocês vão encontrá-lo um dia por uma série de experiências místicas. E quando elas acontecerem com vocês, elas acontecerão na primeira pessoa, experiência no tempo presente, e vocês saberão quem é Deus. Você saberá que você é, pois o propósito de Deus é se entregar a você como se não houvesse outro no mundo, apenas você. Bem, se ele se entrega a você completamente, não pode haver você e Deus, apenas você, e você é ele. E todo o plano é estabelecido, e quando ele começa a se desenrolar dentro de você em uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente, eu não consigo te dizer a emoção. Agora, quando você parte deste mundo, você não é restaurado à vida, como todas as pessoas que não tiveram a experiência, você instantaneamente veste seu corpo de glória, e você está em uma era completamente diferente, um mundo completamente diferente. E todos os outros esperam por aquele momento no tempo quando eles também têm a experiência. E então quando a morte vem após a experiência, eles instantaneamente se movem do corpo de decadência, pois isso é decadência, para um corpo que é imortal, um corpo de glória. Então, isso é para todos no mundo. E posso te dizer: não tente discutir com ninguém que tenta te dar todas as razões de César porque isso não pode ser. Eles te colocam em uma pequena fornalha e trazem algumas pequenas cinzas e dizem, esse era o homem. Portanto, ele não pode sobreviver, porque é isso. Bem, então, deixe-o ter sua pequena diversão. Está perfeitamente tudo bem. Deixe-o se divertir. Não se mova, deixe-o se divertir. Ele é uma pessoa tão sábia. Tão sábio em seu próprio conselho e tão sábio aos olhos dos tolos. Ele só pode ser sábio aos olhos dos tolos, então não discuta com ele. Deixe-o sozinho, assim como ele está. Então, ele se verá, quando os homens o chamarem de morto, restaurado à vida, e ele não terá a mínima ideia de como isso pôde acontecer. Mas ele é tão cego de qualquer forma, ele nem vai reconhecer. Ele vai tomar isso como garantido, assim como tomamos a respiração como garantida. Tomamos todas as funções normais do corpo como garantidas, e ainda assim cada função é um milagre. Você coloca um pouco de pão na boca, e de repente, por uma química que você não entende, ele não é mais pão, é sangue, osso e tecido. E o que você não consegue incorporar ao seu sistema e usar sabiamente, você expulsa. Até mesmo o ato de expulsão do sistema é um mistério. E ainda assim tomamos todos esses mistérios como garantidos, e a coisa toda é, bem, nós chamamos isso de natureza. Isso abrange uma infinidade de bobagens. Natureza. Defina para mim. Então, eu lhe digo esta noite, você pega seu sonho, seu nobre sonho, não apenas para você, mas para os outros. O que você quer? Pergunte a eles. Agora, não discuta o ponto, o que você quer? Bem, então, em sua mente,
ouse assumir que eles têm o que no momento sua razão e seus sentidos negam e tudo sobre eles nega, mas você permanece fiel à suposição, e sua suposição relativa a eles. Embora falsa no momento, se você persistir nela, ela se solidificará em fato. Agora, você tenta. Eu poderia lhe dar inúmeros casos, mas por que repeti-los indefinidamente? Cada história de caso na Bíblia foi repetida agora por 2000 anos, e eles ainda se sustentam, mas todos são para encorajar o homem a testar Deus, a testá-lo. Venha, teste a si mesmo e veja. Você não é solicitado a testar outro. No capítulo 13 de 2 Coríntios. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Testem-se e vejam, a menos que vocês sejam reprovados. Bem, se você não passar no teste por causa da dúvida e da falta de fé, tudo bem. Você pode ir e dizer: não funciona. Está perfeitamente bem. Então, não funciona para você porque você não acreditou. Ele não coloca limites ao poder da crença. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então, posso realmente acreditar no momento em que estou tentando acreditar? Tudo me diz que não pode ser feito? Posso ignorar os fatos da vida e então me persuadir de que está feito e viver no final como se fosse verdade? Eu lhe digo, se você tentar, poderá me escrever e me contar histórias fantásticas. Mas no final, é a promessa de Deus que me preocupa. Oh, ensinar-lhe a lei é maravilhoso. Ensine a lei a todos porque você está vivendo no mundo de César. Você deve pagar aluguel, você deve comer, você deve se abrigar, você deve ter roupas, todas essas coisas no mundo de César são essenciais, então ensine a lei ao homem, para que ele possa cumprir todas essas coisas. Mas não negligencie a promessa. E a promessa de Deus é dar-se a você. Essa é a promessa dele de que ele realmente se dará a você. Antes de fazer a promessa, Deus era o Pai, então quando ele tiver sucesso em se dar a você, embora você esteja agora no corpo feminino, quando ele se der a você e você não achará isso estranho, você um dia acordará e será o pai, embora agora seja a mãe de uma dúzia de crianças. E no dia não parecerá estranho para você que você é pai, Deus Pai. E se ele tiver um filho, porque ele tem que ter um filho se ele for pai, e então esse filho vai te chamar de pai, ele não vai te chamar de mãe, ele vai te chamar de pai no cumprimento do Salmo 89, porque a Escritura deve ser cumprida no homem. Então, o propósito do homem na vida é somente cumprir a Escritura. Mas, enquanto isso, César exige. Ele exige impostos. Ele exige isso, ele exige o outro. Bem, dê a César o que é de César, mas não deixe de manter viva a promessa de Deus, e se detenha nela. Agora, vamos para o silêncio. Bom. Agora, alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Minha querida, sim. Para aqueles que não estavam presentes, esta nossa amiga lá do sul, o nome dela é Marta, ela estava vindo para a Laguna para o Festival de Arte, ela e outras 3, às 4. É um festival perfeitamente maravilhoso todo ano em Laguna. Todos os artistas vêm, e a arte ao vivo é perfeitamente maravilhosa do jeito que eles fazem. São pequenas imagens simples das grandes obras de arte, e então a cortina se abre, as luzes se acendem, e você acha que está olhando para uma imagem viva e tridimensional, a menos que haja uma criança pequena nela que não consiga manter a quietude. Esta garotinha animada uma noite, ela teve uma pequena coceira, e aqui na quietude perfeita ela não conseguiu resistir ao impulso, e lá estava ela se coçando. Mas foi uma coisa deliciosa só de assistir, porque ela estava tão natural nisso. Mas eles são perfeitamente ensaiados nisso. Bem, é uma visão que você não consegue descrever a menos que vá ver o festival de arte. Bem, ela estava voltando, e os 4 pararam em um restaurante mexicano para fazer um lanchinho. Ela não fuma de verdade, mas disse que queria um cigarro. E sua amiga acendeu o cigarro para ela e ela pegou o cigarro e disse: "Oh, estou com uma sensação tão estranha." E com isso ela foi direto e caiu na mesa e ela se foi deste mundo. Bem, Marta teve essa experiência. Eu lhe digo que Deus realmente, literalmente se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus.
Todo homem que é nascido de cima sabe que ele é Deus. Mas eu poderia lhe dizer de agora até o fim dos tempos, e você só me verá como um tolo arrogante. Você nunca realmente acreditará em mim até que tenha experiência para confirmar a verdade do que eu digo, porque as palavras não poderiam persuadi-lo. Você realmente tem que ter a experiência. Então Marta, esta noite, se encontra neste enorme, grande interior. A frente é uma folha de vidro, e no interior há enormes, grandes colunas como colunas de mármore. É muito escassamente mobiliado. Ela vê uma cadeira, e ela pega a cadeira. Ela está sentada, então, do nada, surge uma carruagem que é autopropulsada. Não há cavalos, mas parece que deveria ser puxada por cavalos. A porta se abre automaticamente e eu saio, vestindo uma capa de invernes. Você sabe o que é a capa de invernes? Eu venho para o interior deste lugar e, sem mostrar nenhum reconhecimento de Marta, comecei a proclamar o poder de Deus. E ela disse, enquanto olhava para mim, eu estava vestida de puro poder. Não era um poder misericordioso, não era compassivo, era simplesmente poder. Era poder criativo. E estou simplesmente falando de poder. E ela disse a si mesma, Jora, é Neville, e ele é Deus. E ela continuou repetindo para si mesma. Ele é Neville e ele é Deus, ele é Neville e ele é Deus. E, então, sem nenhum outro reconhecimento dela, completei a proclamação de poder, virei-me então, como se por compromisso, a carruagem apareceu. A porta se abriu automaticamente, e eu entrei e desapareci. A coisa toda desapareceu. Então, aqui ela viu Deus vestido de poder, usando o rosto de um amigo. Seu amigo é Neville. As Escrituras dizem a você, e é o fundamento pelo qual o homem é liberto. Quando Paulo foi acusado de não ser um apóstolo, ele disse: Não sou livre? Não sou apóstolo. Não vi o Senhor Jesus? Então, ele estabeleceu isso como um pré-requisito indispensável, ter visto o Senhor Jesus para ser liberto dessa escravidão à corrupção e obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, no livro de João, ele disse: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, chamo-vos amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. João 15 versículo 15. Então, aqui ela viu um amigo, mas o amigo estava usando o poder. Era o poder de Deus, e ela sabia que era Deus. Então ela é libertada. Ela não é restaurada como o mundo é restaurado quando eles morrem. Ela está livre desta era, e Marta está agora em seu corpo glorioso. Ela atendeu às qualificações para a liberdade. Mas eu posso lhe dizer de agora até o fim dos tempos. Eu poderia ter dito a Marta, como eu fiz, mas não até que Marta tivesse a experiência, Marta poderia acreditar. Então, eles riram de Paulo, porque como você pode compartilhar essas experiências com o homem? Você não pode fazer isso. O homem tem que ter a experiência. E a senhora que estava com ela, cujo nome é Marge, teve a experiência de me ver na praia, de pé, de costas para um enorme corpo de água. Não havia terra além, era simplesmente um corpo de água sem fim, e eu estava falando para uma enorme multidão de pessoas, todas de diferentes fés, diferentes convicções, mas cada uma me ouviu na língua em que nasceram. E quando ela chegou a esta cena, ela sabia que era Neville, ela viu Neville, mas ela também sabia que ele era Jesus, então ela teve uma experiência semelhante. Só Marta chamou isso de Deus, e ela chamou isso de Jesus, porque ela sabia que estava olhando para seu amigo Neville, mas ela também estava olhando para Jesus. Então, eu te digo, no final, há apenas um corpo, e esse corpo é Jesus. Um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Então, no final, todos são Jesus. Todos são Deus. Todos são o Pai. Eu posso te dizer em palavras, mas não posso te persuadir. Eu tenho que desejar te persuadir contra a sua vontade. Eu sei que chegará o dia em que você realmente terá uma experiência semelhante e outros te verão nesse papel, e terão uma experiência e serão convencidos de que você é Deus. Agora, isso assusta as pessoas ao dizer isso.
Elas querem um pequeno Deus do lado de fora, e eu digo que todos são Deus. Somos informados disso nas Escrituras. Eu digo, vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. No entanto, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 6, 7. Isso está nas Escrituras, e ainda assim você lê e diz: ó, isso realmente não faz nenhuma diferença. Isso não está certo. Isso estava errado. Quando Deus ditou isso, ou inspirou o profeta a escrever, ele deve ter bebido. Bem, como isso pode ser? E, então, os profetas, isto é, os grandes estudiosos, não conseguem entender bem essa passagem, o Salmo 82. Eles não conseguem entender. Então, porque eles não conseguem entender, não é verdade. Bem, nós passamos pela vida dessa maneira. Você encontrará pessoas em todo o mundo, se elas não conseguem entender algo, isso simplesmente não é verdade, não é bom, e elas se estabelecerão como o critério do que deveria ser. Seu código moral e ético é o único código que deve ser adotado. Se elas não fumam, ninguém deve fumar. Se elas não bebem, ninguém deve beber. Se elas são celibatárias porque a natureza permitiu, ninguém deve saber nada sobre sexo. Você encontra essas pessoas escrevendo essas coisas para nós depois que a natureza proibiu o sexo em suas vidas. Então, quando elas chegam aos 80 anos, porque são impotentes, todos devem ser. E elas escrevem leis e dizem que foram divinamente inspiradas. Se hoje, comer carne na sexta-feira é certo, sempre foi certo e, ainda assim, por séculos foi errado e um pecado mortal, mas agora está tudo bem, se está certo hoje, sempre foi certo. Agora, se um homem pode se casar hoje, e eventualmente eles dirão que os padres podem se casar, não foi sempre assim que eles não puderam. Se você ler as Escrituras, elas falam da esposa de Pedro, e ainda assim o Papa atual afirma que ele é descendente direto de Pedro, o primeiro Papa. Bem, se o primeiro Papa foi casado, então o que há de errado com o casamento, quando o primeiro comando ao homem é: reenchei a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o comando. Então, o que há de errado em multiplicar e encher a terra? No entanto, algum Papa, que sem dúvida era impotente, apenas disse que ninguém deveria se casar. Se ele não pode realizar o ato, ninguém deve realizá-lo. Tudo bem, temos o Papa Alexandre VI. Você já ouviu falar dos Borgias, Lucrécia e Césare Borgia, irmão e irmã? Bem, eles eram seus filhos, e ele era o Papa Alexandre VI, e o nome deles é associado a veneno. Se eles não gostassem de você, você estava no caminho deles politicamente envenene-os. Eles eram filhos do Papa. Volte e leia a história. Você pode encontrar isso na Enciclopédia Britânica. O Papa Alexandre VI foi o pai de Césare Borgia e Lucrécia Borgia, o mais jovem a receber o chapéu de cardeal, aos 19 anos. Falar de nepotismo. Bem, agora, tudo isso é história. Você não precisa ter medo disso. Esses são fatos. Bem, se estava certo naquela época, está certo agora. Porque a palavra de Deus não pode ser alterada. Essas coisas não estão no livro de Deus de forma alguma. Essas são as tradições dos homens. E lemos nas Escrituras que para manter vivas as tradições dos homens, você vai contra a palavra de Deus. É isso que ele diz a você. Então, descubra, é Escritura? Ou é algo que um homem quer impor à sociedade? Agora, você pega o que tentamos lhe contar esta noite, a história da fé, e tenta viver por ela. Você vai provar isso. Você não vai refutar isso, não se você perceber que você é o poder operante. Ele não opera sozinho. Você é o poder operante. E, então, você encontrará uma maneira mais fácil de viver neste mundo, e então colocará sua esperança totalmente na graça que está vindo a você na revelação de Cristo em você. Agora, o tempo acabou. Obrigado. Boa noite.